Amém. Quantos puderam sentir Deus em cada homenagem aqui? O Senhor está falando desde o começo desse culto. Hoje é um culto em homenagem ao Dia dos Pais. A gente homenageou vários pais aqui. Mas como que a gente termina um culto desse sem falar do único pai que não falha? Aquele que está presente em todos os momentos. Impossível, né? Então abra sua Bíblia, eu prometo que eu não vou demorar. Em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 8. Gênesis 13, 8. Eu ia ler também em Gálatas, mas o Felipe já leu e já confirmou a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Gênesis 13, 8 diz assim: E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Eu não preciso ler mais, você conhece muito bem essa história. Mas eu preciso compartilhar com o Senhor, rápido, com você, parte do que o Senhor compartilhou comigo, no meu coração nessa tarde. Nós conseguimos ver na Bíblia o Senhor se revelando através de várias formas. Nós conseguimos ver o Senhor como Deus, nós conseguimos ver o Senhor como Rei e como Senhor que governa. Mas no Novo Testamento fica muito claro a posição que o Senhor quer estar na nossa vida. E essa posição é de paternidade. Adão foi o primeiro homem que experimentou algo. E você pode pensar comigo assim: Adão teve um privilégio, pastor hoje. Adão conseguiu estar com Deus de um jeito que ninguém hoje consegue. Privilégio, né? Privilégio. Só que Adão não tinha uma referência. Adão não sabia o quão especial era aquele momento. Era o primeiro homem. Hoje nós sabemos o quão especial era aquele momento. Mas Adão, quando ele foi criado, ele vê Deus como o super poderoso. Alguém, um ser que cria ele, cria tudo aquilo que ele até então já viu. E ele consegue experimentar o poder sobrenatural de Deus quando Deus faz ele deitar e o Senhor fala assim: ei, peraí, agora eu vou fazer uma auxiliadora. E ele vê Deus fazendo Eva. Ele consegue entender o quão grande é o poder desse ser que está ali. E que isso não há limites. Que não há fronteiras para aquele poder. Ele consegue ver Deus também como Senhor, porque Deus diz: olha, Adão, é o seguinte, eu preciso te dar algumas regras. Você vai viver nesse jardim, sim. Eu te criei aqui, só que você tem algumas funções. Você tem que guardar, você tem que zelar. Você tem que lavrar essa terra. E você pode sim comer de todas as frutas. Você pode desfrutar do jardim. Mas eu te peço e eu te ordeno: desta árvore você não vai comer. Não coma. Então Adão consegue contemplar Deus como um ser, sim, imensurável em poder. Adão consegue contemplar Deus como um Senhor, como um Rei, como alguém que governa, que tem as regras. Mas o Senhor faz algo que Ele busca desde esse dia então fazer conosco também, que é ensinar Adão que não é só isso, que não é só você me reconhecer como o Deus que tem todo o poder, não é só você me reconhecer como o Senhor da sua vida e você seguir ordens. Não, não é isso. Tem também o mais importante. Qual que é o mais importante? Na viração do dia. Eu gosto tanto dessa parte. Porque na viração do dia o Senhor ensina algo para Adão.
E o Senhor presenteia ele com algo que até então ele não viu. Que é um ser tão grande, tão imensurável, poder sentar no jardim e desfrutar de um ser tão pequeno chamado homem. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: eu quero ser teu pai. Não me basta ser teu Deus apenas. Não me basta você saber que eu posso mudar e eu posso transformar o lugar físico onde você mora. Não me basta você saber que eu tenho as ordens e que eu quero que você as siga. Mas eu tenho uma intenção verdadeira. Relacionamento. Relacionamento. Vai além de seguir ordens. Vai além de seguir ordens. É isso que Adão experimentava na viração do dia. O Senhor vem tentando isso conosco há muitos anos, irmãos. Tudo que o Senhor quer é uma viração do dia na nossa vida. Sabe, aquele momento em que você para. Eu não quero o teu serviço. Eu não quero só a tua adoração, é importante sim, mas não é só isso. Para de querer me oferecer coisas. Se eu não tenho um espaço de relacionamento. Se você me encontra como Deus, sim, Deus está aí, em todo lugar, na sua onipresença. Você me encontra como o Senhor, sim, você pode vir aqui, segue as regras, ok, tudo bem. Mas o Pai você só encontra lá na casa. O seu Pai você encontra só em casa. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que é na viração do dia. É lá na sua casa que Ele experimenta sim ser o seu Pai de verdade. É lá na sua intimidade que você coloca Ele como Pai. Aqui você pode sim se comportar como um adorador, como uma criatura. Mas o Senhor está perguntando assim: ei, quando que você vai me chamar lá para a sua casa? Mas o Senhor já está lá na minha casa. Eu sei, mas quando que eu vou ter a importância de estar compartilhando momentos contigo de verdade, como um filho? Ei, para um Deus você faz altar, para um Senhor você o entroniza, você coloca um trono. Mas o Senhor, para um pai, você precisa encontrar Ele na mesa. O Senhor quer sentar à mesa contigo. Ele quer parar de ser teu amuleto. Ele quer parar de ser o teu gênio da lâmpada. Ele quer ter a oportunidade de sentar contigo e você não pedir nada. O que será que Adão pedia para Deus? Ei, Senhor, faz nascer mais uma árvore? Claro que não. O que será de tão interessante, pastor Valdir, existia em Adão, para que o Senhor, na viração do dia, Ele fosse lá, se relacionar? Ei, são coisas que a gente não entende. Mas por muito tempo eu me perguntei sobre isso, isso não entrava na minha cabeça. Como um Deus tão grande, o que é que Ele quer com Adão naquele jardim? Nós não estamos preparados às vezes para o relacionamento que o Senhor quer conosco. Nós não estamos preparados para o nível de entrega que o Pai quer de um filho. Nós somos imaturos, nós não compreendemos. Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso, que Ele não desiste de nós.
E você está aqui neste domingo, Dia dos Pais, porque talvez você precisou ver todas essas apresentações aqui. Você precisou lembrar do seu pai, tanto da falta que ele te fez talvez, ou quanto ele acertou com você, para que você agora conseguisse entender onde é que o Senhor quer que você esteja. O Senhor quer um relacionamento profundo e verdadeiro. E não existe nada que você possa fazer com a sua mão, mas existe tudo o que você pode fazer com o seu coração diante dele. Verdadeiro, quebrantado, entregue. Ei, mas como é difícil. E eu nunca vou esquecer. A minha filha tem 2 anos. Eu nunca vou esquecer quando ela nasceu, os primeiros 6 meses, irmão do céu, aquele choro. Não tem como esquecer. 4 da manhã, eu com a Beatriz no colo. E ela não parava de chorar. E eu perguntei assim, meu Deus, filha, por que tu chora? Tu está aqui no teu quarto, o pai está te segurando, olha só, tudo está quentinho. Eu falando com ela. O que é que te falta? Você tem tudo. Na mesma hora, irmão, o Espírito Santo falou em mim. E ele disse assim, ó, exatamente é o que acontece contigo. Por que é que você reclama de coisas que estão no meu controle? Você não consegue entender que você está nos meus braços. E sabe por que ela não te entende? O Espírito Santo falou isso para mim. Porque ela ainda não tem maturidade. Ela não consegue te ver como você é. Por quê? Porque ainda é muito pequeno. Precisa o quê? Crescer. Não tem como você entender tudo aquilo que o Senhor quer te falar. E aonde você está no plano dele, enquanto você não amadurecer e não entender que você está nos braços. Você não consegue ver agora. Mas o Senhor está te cuidando, e assim como uma criança que chora no braço do pai, às vezes nós choramos sem motivo. A gente reclama de tudo, irmão. Olha que igreja onde você está. Olha que estrutura. Olha que condição para dar o melhor para Deus. Mas nós temos a capacidade de sentar aqui e achar que Ele nos deve algo, e achar que Ele precisa fazer algo ainda, sendo que Ele já cuidou de ti antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você pensar em ser crente. Ele já salvou, Ele já regenerou, Ele já traçou um plano. E você está aí, e eu e você estamos aí chorando no braço de um pai que só quer o teu melhor. Falta 10 minutos para mim acabar, irmão. E eu convido você para se colocar de pé. Eu não vou passar do horário. Adão vai e ele desobedece a Deus. Desobedece a Deus e vem a ordem: ei, Adão, agora o seu lugar já não é mais no Éden. Por quê? Você desobedeceu. Só que tem uma coisa muito interessante, irmão. Adão agora vira pai. Ei, 2 filhos, Caim e Abel, criados pelo mesmo pai, na mesma casa. Pare para perceber, Caim e Abel não tinham avô. Não tinha avô. Era Deus. Eles nascem numa contemporaneidade da humanidade. O contemporâneo deles era o quê? Ei, nosso pai
estava lá, todo dia na viração do dia, conversando com Deus, face a face. Só que Abel entende o propósito. Caim, não. Você conhece a história, eu não vou nem me ater a isso. E Adão experimenta, primeira vez, a morte e a dor do que é um pai perder um filho. Eu não sei, irmão, se você já perdeu um filho. Eu não consigo nem mensurar o que é uma dor de uma perda dessa. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. E Adão agora começa a entender o que muitos de nós levamos anos dentro da igreja para entender. Que o Senhor, como Pai, Ele é infalível. Infalível. Eu já vou convidar você para vir à frente, para orar, os pais, fica tranquilo, deixa eu só concluir aqui. Nós levamos muito tempo para aprender que às vezes o nosso problema não é paternidade. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Não tive o privilégio do Jaisso assim de nunca apanhar, apanhei, né? Veio a correção. Mas o meu problema nunca foi paternidade. Sabe qual que é o meu problema? É o que o Espírito Santo me falou enquanto eu estava hoje à tarde meditando nessa palavra. Às vezes o nosso problema não é paternidade. Não é porque nós tivemos um pai ruim. E muito menos porque Deus foi ruim. O nosso problema é que às vezes nós não conseguimos saber qual é o nosso papel de filho. O seu problema às vezes não é paternidade, o seu problema é filiação. Sabe por quê? Porque Deus nunca errou. Quando é que Ele deixou de ser teu pai? Quando é que Ele deixou de prover? Quando é que Ele deixou de fazer, de cuidar? Ah, mas se Ele pudesse apontar todas as vezes que eu e você falhamos como filho. Agora você entende, né? Agora talvez que você tenha um filho, você pai, você mãe, você entende como é ruim quando o filho erra com você, não é? Eu quero convidar todos os pais para passarem aqui com os seus filhos que estão aqui na frente. Nós vamos orar. E já vamos encerrar. Todo você pai, você mãe também que está aí com o seu filho, vem aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração para nós encerrarmos. Mas na posição de pai, Deus nunca errou com você. Na posição de pai, Deus nunca errou com você. Mas na posição de filho, todos nós precisamos melhorar. Todos nós estamos fora da onde o Senhor talvez gostaria que estivéssemos. Eu queria convidar, se tem algum filho que está afastado dos caminhos do Senhor, que abandonou esse pai, assim como lá o filho pródigo, e hoje você entende que o pai nunca errou com você, mas você como filho tomou decisões erradas. Eu quero te convidar para vir aqui à frente, faça um sinal com a sua mão, nós vamos orar pela sua vida. Se existe algum filho que quer retornar para os braços do pai, o Senhor nunca errou como pai. Ele só quer relacionamento. Não ofereça apenas trabalho para o Senhor. Não ofereça apenas tempo. Não ofereça apenas culto.
Ofereça relacionamento, intimidade. É tudo que Ele quer. E eu perguntei, e eu encerro: Senhor, o que é que o Senhor queria com Adão naquele jardim? O que vocês conversavam? Eu fiz essa pergunta para Deus, irmão, de verdade, no fundo do meu coração. E o Senhor nunca me respondeu. Terça-feira passada eu estou chegando em casa, meio-dia, eu almocei, a minha filha estava ali brincando, daqui a pouco eu subi lá em cima, no quarto, e ela foi me encontrar. Ela me olhou e disse assim: te amo, pai. E me abraçou. Eu não sei explicar, irmão, o que eu senti naquele momento. Mas hoje à tarde o Senhor falou assim: o que é que tu sentiu? Eu falei: eu não sei. Que preço tem aquele momento? O Senhor falou para mim. Eu disse: eu não sei, pai, não tem preço. Ele falou assim: o que é que você faria para que aquele momento não acabasse? Eu falei: Senhor, eu morreria se eu fosse preciso. E Ele falou: exatamente. É isso que eu queria com Adão, eu só queria algo verdadeiro. Quando eu abracei a minha filha, irmão, ela não pode me proporcionar nada, ela não tem dinheiro, ela não é influente, ela não pode me trazer benefícios terrenos, mas o prazer de estar com ela no colo é impagável, é insubstituível, é inestimável. É isso que o Senhor me mostrou que Ele quer com cada um de nós. Para de chegar com oferta de Caim perante Deus, para de chegar com o teu melhor. O Senhor apenas quer você de verdade, inteirinho. Deixa Ele ser o teu Pai, deixa Ele ser o teu Senhor. Vamos orar? Espírito Santo, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está nesse lugar. É impossível, Senhor, não sentir a Tua presença neste lugar, Pai. E eu não sei como é que foi o dia dos pais desses irmãos, dessas pessoas que estão aqui. Eu não sei, Senhor, se muitos deles não têm mais o seu pai, Pai. Eu não sei se alguns deles talvez não fale com o seu pai. Mas eu sei que o único Pai infalível e fiel, que nunca falhou e que nunca abandonou um filho, esse Pai está aqui neste lugar, neste domingo. E sim, Senhor, o Senhor contempla corações de pais e filhos nesta noite, Deus. E nós queremos sim, Senhor, dizer que nós entendemos e que nós não queremos mais vir aqui a esta casa te trazer cultos vazios, e muito menos, Senhor, adoração vazia, Pai. Mas nós queremos sim, Senhor, te trazer, Senhor, para pertinho, para um relacionamento profundo, verdadeiro, Pai. Aquele, Senhor, que o dinheiro não compra. Nós não queremos olhar para as Tuas mãos, mas queremos contemplar a Tua face e dizer que sim, Tu és a coisa mais importante que poderíamos querer ou ter, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, onde houver um coração, Pai, que tem carência de paternidade, que não entendeu ainda o seu lugar como filho no Teu reino, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa entrar agora com guarida, Senhor, com refrigério, com transformação, Deus, pois Tu és um Deus que faz infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos, pois Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente.